Nosso contato agora é ao vivo com o nosso companheiro Sérgio Maia. Ele está ao lado do ex-vereador, ex-presidente da Câmara de nossa cidade, Eduardo Elias Mourani. Sérgio Maia, um abraço, bom dia. Eduardo, seja bem-vindo. Um abraço, Adson. Bom dia mais uma vez para você, bom dia a todos aos ouvintes, população de Orlândia. Perfeitamente, estamos aqui mais uma vez ao lado de Eduardo Elias, ex-presidente da Câmara da cidade, também ex-vereador. Alguns assuntos, que estão aí em pauta na mídia do Brasil. Gostaria, Eduardo, primeiro assunto, a manifestação Brasil afora que aconteceu recentemente aí no dia 1º de maio, em prol a Bolsonaro. E tem uma coisa aí, Eduardo, que eu até gostaria que você tentasse explicar, essa discrepância. Nós vimos aí Brasil afora uma grande manifestação, muitas pessoas, milhares de pessoas ovacionando o Bolsonaro. Em contrapartida, nós temos pesquisas que falam ou que demonstram uma outra realidade. Como que você está avaliando isso, Eduardo? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Watson. Sempre um prazer estar aos microfones da URC. Bom dia aos ouvintes, Um abraço ao companheiro Chester. Enfim, é sempre um prazer estar de volta à URC. Sérgio, chamou mesmo a atenção nessas manifestações acontecidas nesse final de semana, no dia 1º de maio, algo assim que contradiz, na minha opinião, aquilo que as pesquisas vêm mostrando, vêm apontando. O Bolsonaro com um apoio muito maior do que aquele que a gente pôde acompanhar na Praça Charles Miller, lá no Pacaembu, em São Paulo, que é do oponente dele, do Lula. Teve showmício, o que contradiz as leis das eleições aí. Houve pedido de voto e, em contrapartida, nas manifestações onde o Bolsonaro participou, o objetivo das manifestações era em favor da liberdade de expressão, em favor da Constituição, que a Constituição seja cumprida, pelo Supremo, enfim, por todos que tem que acompanhar a Constituição. Todo cidadão brasileiro tem que se submeter a essa lei. Então, de maneira geral, o que para mim ficou marcado foi isso. Essas manifestações em prol da liberdade de expressão, em prol do cumprimento da Constituição, foram muito maiores do que a manifestação em favor do candidato, do pré-candidato Lula à presidência da República. E isso, obviamente, que contradiz em muito as pesquisas. Porque, afinal, ali a gente está vendo quem é favorável a um lado e quem é favorável ao outro lado. Então, isso é o que os nossos olhos podem constatar. São coisas que são fatos. Não há como contestar nisso. Agora, então, aí, eu não sei, o que está certo, se a pesquisa ou se os nossos olhos. Eduardo, recentemente o ex-presidente Lula fez algumas declarações na imprensa polêmicas, gerou muito conflito. Depois ele teve que ir novamente na imprensa e falar ao contrário do que ele tinha dito, enfim. E agora novamente, o ex-presidente, ele atacou aí, vamos colocar assim, a polícia. Ele fez uma declaração recentemente dizendo que Bolsonaro não gosta de gente, ele só gosta de polícia. Depois ele teve que voltar novamente na imprensa e tentou consertar. Eu não sei se consertou, porque ele declarou o seguinte: muitas vezes os policiais cometem erros
e muitas vezes eles salvam. Então, você não acha que o ex-presidente está meio que assim, perdido? Não sei se falta assessoria, não sei se ele está um pouco desequilibrado. Olha, Sérgio, ele tem sido muito infeliz em várias declarações que ele tem dado, né? Essa aí foi a última. Isso aí não tem jeito de consertar. Como é que se recolhe a palavra dita? Não tem retorno. Já foi. E é uma comparação muito infeliz, muito errada. Imagina, aí se fosse o contrário, se fosse o atual presidente que desse uma declaração dessas, imagina o barulho que não seria feito na mídia aí. É difícil. E nós podemos lembrar aqui a declaração que ele deu, que ele é favorável ao aborto, né? E outras aí que a classe média não pode consumir. É difícil, né? Não dá para digerir isso. É de uma infelicidade tremenda, porque nós estamos avançando, né, a cada dia que passa para as eleições. E com certeza isso aí tem uma repercussão muito grande com as pessoas, com o eleitorado. Então ele vai ter o ônus disso daí, ele vai pagar. Com o quê? Com perda de voto. Não é possível as pessoas não avaliarem isso e não chegarem à conclusão que isso é o Lula, é o que ele realmente pensa. Ele tem, por exemplo, o apoio do PSOL, né, um partido que é favorável à extinção da polícia militar. Então, realmente, me parece que isso é uma pauta dos progressistas aí, ou seja, da esquerda, né? Então, eu penso que ele vai arcar, né, com as consequências dessas declarações infelizes. Ainda falando sobre o ex-presidente Lula, também outra coisa polêmica que aconteceu recentemente, aliás, que tem contrariado muitos, até o cidadão comum e muito mais quem é da mídia, né, jornalistas, repórteres. O Lula, juntamente com o PT, eles estão defendendo o projeto chamado projeto da mordaça, né, que vai restringir a liberdade de expressão e, logicamente, isso respinga no cidadão comum que está ali na internet, enfim. Como que você também avalia essa situação? Eu vejo isso uma coisa muito grave. Termos de volta censura, porque isso aí, em outras palavras, ou em outra palavra, significa censura. E isso é uma situação que impede as pessoas de terem acesso à informação. É verdade que acontecem muitas notícias falsas, as famosas fake news, mas o contexto foi totalmente modificado, né, por conta da liberdade de expressão nas redes sociais. Até porque as fake news, elas teriam outros mecanismos, né, para combater. Sim, e devem ser combatidas as fake news. Eu não sou favorável a fake news, né? Eu penso que não podem existir. E se existir, tem que ser combatidas, tem que ser punidas. Porque cada cidadão tem que ser responsável por suas atitudes, né, por suas palavras, enfim. Pode ter a liberdade de dizê-las, de se expressar, mas tem que arcar com as consequências mediante o que as leis preconizam, né? Isso aí tem que ser ordenado, né? Agora, censura, jamais. Eu penso que isso é inadmissível e é mais uma postura infeliz do Lula, na minha opinião.
eu gostaria de colocar aqui novamente, se fosse o contrário, se fosse o atual presidente que se manifestasse dessa forma. Imagina o barulho. Porque se não existir a liberdade de expressão nas redes sociais, nós ficamos reféns da mídia. E não venham me dizer que a mídia é 100% isenta, que é sempre isenta, não puxa nem para A nem para B. Isso não existe. E aí a gente não teria acesso à possibilidade de saber a realidade das coisas. Isso é muito ruim. Então, na medida que a pessoa tem contato com notícias verdadeiras, pode se posicionar, pode fazer seu juízo de valores. Então eu acho isso uma coisa péssima e mais uma postura infeliz, como eu já disse, do Lula, né? A Orlândia Rádio Clube está ouvindo o Eduardo Elias, ex-vereador da cidade de Orlândia. Eduardo, a Justiça do Rio de Janeiro, ela acabou de rejeitar aquela ação contra o indulto do deputado Daniel Silveira e manteve então a liberdade que partiu ali do Bolsonaro, né? Bolsonaro concedendo essa liberdade, esse indulto ao Daniel Silveira, e então prevalece até neste momento o indulto concedido pelo presidente Bolsonaro. Você acha que essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro, com essa decisão, o STF tende a baixar um pouco a bola ali? Olha, Sérgio, eu vi esse caso Daniel Silveira um absurdo completo. Não é que eu ache ou pense que as palavras que ele disse contra o STF ou contra qualquer ministro do STF foram adequadas. Não, no meu entendimento, ele mereceria até um processo de eventual cassação, né, do mandato por falta de decoro, até esse ponto. E, enfim, até, quem sabe, aí um processo dentro das vias normais, dentro do ordenamento jurídico das leis, né, brasileiras, com o intuito de ele arcar com a responsabilidade de tudo aquilo que ele falou. Mas é um caso que eu vejo como um absurdo, porque eu até, veja bem, eu até selecionei alguns vícios de formalidades em tudo isso que aconteceu com o Daniel Silveira, e vou até elencá-los aqui, tá? Por exemplo, começa com uma unidade parlamentar. Ele não poderia ser preso, processado e condenado por crimes cometidos pela palavra, por conta da imunidade prevista no artigo 53 da Constituição, né, que abrange as opiniões, palavras e votos. Sobre a quebra de decoro dele, eu já falei. Não havia flagrante. Parlamentares só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. O fato do vídeo estar no ar não torna o crime em flagrante. Os crimes também não são inafiançáveis, pois posteriormente foi concedida a fiança. Prisão em flagrante dura apenas 24 horas. No prazo de 24 horas, o preso em flagrante deve ser solto ou sua prisão convertida em prisão preventiva. Como deputados não podem ser presos preventivamente, ele deveria ter sido solto e não ficar preso em flagrante por meses. Não tem cabimento a aplicação da tornozeleira. Essa medida cautelar visa substituir uma prisão preventiva. Mas como deputados não podem ser presos preventivamente, também não caberia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Análise da Câmara. A Câmara dos Deputados deveria analisar
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, tornozeleiras e outras ao parlamentar. Não analisou esse Congresso nosso e nada, parece que é a mesma coisa. Cerceamento à liberdade de expressão. Ninguém pode ser tolhido em utilizar redes sociais e conceder entrevistas, principalmente os parlamentares, pois a função precípua desse cargo é parlar. Parlar, do italiano, parla, fala, ou falar, né, no caso. Não há multa diária no processo penal. Não há essa previsão no rol das cautelares diversas da prisão. O descumprimento de medida cautelar poderá ensejar a prisão preventiva e não multa diária, mas deputados não podem ser presos preventivamente. Impedimento de réu acompanhar seu julgamento. O deputado não pôde acompanhar o julgamento dele. Isso é cerceamento de defesa. Sob pena de violação do princípio constitucional da ampla defesa, como eu já disse, né? Suspeição de juiz. O ministro que é vítima de um crime não pode ser o julgador diante da suspeição e também violação do princípio acusatório. Olha, tudo isso que eu falei não é da minha cabeça, eu não sou advogado, mas eu acompanhei gente, né, da justiça, gente da área do direito, né, explanando tudo isso. Agora, como é que nós, cidadãos, devemos nos sentir e devemos ver tantas formalidades deixadas de lado, formalidades essas das leis, né, e que passaram por cima de tudo isso? O que a gente pode pensar quando a Suprema Corte do país foge daquilo que as leis prevêem? Eu acho isso um absurdo e me tira o sono isso. Sinto muito. Eduardo, o último assunto, o último tópico que eu também gostaria de abordar aqui, na semana passada nós tivemos aí a feira AgriShow aqui em Ribeirão Preto. E ali várias autoridades, políticos estiveram presentes ali, inclusive o próprio presidente Bolsonaro foi quem fez a abertura da feira. Tivemos também ali o ex-governador Dória, né, que agora se ausentou, Ciro Gomes. E, curiosamente, Ciro Gomes foi criticado ali, as pessoas não se sentiram bem, as pessoas recusaram ali, criticaram a presença dele ali, enfim. Teve até um bate-boca ali, o Ciro Gomes reagiu e foi um conflito assim até meio que chocante ali. Agora, a posição de Ciro Gomes, Eduardo, a gente vê pelas redes sociais ele criticando, descendo a lenha no PT, não tem mais nenhuma afinidade, pelo contrário, ele massacra, ele critica o PT, denuncia todas as falcatruas que aconteceram aí no passado e também não tem afinidade com Bolsonaro, né? Pelo menos ele não se declara um apoiador de Bolsonaro. Ciro Gomes seria essa tão esperada terceira via, Eduardo, na sua opinião? Não, na minha opinião ele não é via nenhuma. Tá, por quê? Isso é muito fácil para mim, ou para eu, né, melhor dizendo, para eu explicar. Porque eu vejo o Ciro como um político que foi conivente com toda a corrupção que aconteceu nos governos do PT. Ele foi ministro do Lula, sabia de tudo, ele próprio diz isso aí nas redes sociais, né? Então eu não consigo conceber um político que ama o seu país de ter tal postura, porque no momento em que ele vê a coisa errada sendo feita com o país, com a população do país, portanto, ele tem que tomar uma posição, ele tem que sair fora. Ele não saiu fora, ficou lambendo o Lula lá por quanto tempo ainda? Agora que ele se insurgiu. Então, para mim, esse tipo de político não serve, já a começar dessa análise.
tá? Não serve. É um cara que sabia de tudo e que não se posicionou. Ficou na dele. Deixou a bandalheira correr frouxa. É conivente. Eu não posso aprovar a postura de um político. Porque para mim político participa da política, né, em termos assim de conceitos, né, em termos de ideologia. Um político tem que gostar da sua cidade, do seu estado, do seu país e querer o bem desse país. Agora, como é que um político que sabe da tremenda corrupção que imperou, né? Porque não venham querer me dizer que não teve corrupção, né? Estão aí os delatores aí, inclusive ainda tem gente presa com tornozeleira, prisão domiciliar, dinheiro devolvido. Não queiram tapar o sol com a peneira, né? A corrupção campeou irrestritamente nos governos do PT, no seu projeto de poder. E o Ciro fez parte disso, ele sabia de tudo isso, e agora ele quer se posicionar como uma terceira via, porque nós temos Bolsonaro e Lula, e ele quer surgir aí como uma opção diferente de Lula e Bolsonaro. Ou seja, ele quer surgir contrariamente à polarização que existe, que é evidente. Então, e por fim, a ideologia política partidária dele não me serve também. É de esquerda. Eu não gosto da esquerda. Eu não prefiro que a esquerda não prevaleça. Tá? É isso. Então, para mim, Ciro Gomes não serve. E ele veio num reduto que é do Bolsonaro, sabidamente, que é o agrobusiness, né? O agronegócio. Então, ele só teria que ser hostilizado mesmo, vaiado. E ele mostra o que ele é, né? Na medida em que ele tem reações violentas até. Isso é político? Isso não é político. Ele teria que sair com classe dessa situação adversa. Não foi o que aconteceu, né? Que ele chegou até a xingar a mãe de uma pessoa que estava lá no recinto. Não serve para mim, jamais terá meu voto. Muito bem, nós estamos agora finalizando o nosso bate-papo aqui com o Eduardo Elias, ex-vereador da cidade, também ex-presidente da Câmara Municipal de Orlândia. Eduardo, muito obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia para você. Ô Sérgio, mais uma vez eu quero dizer que é sempre um prazer, né, participar aí com vocês na URC, onde eu considero que é minha casa também, né? Me sinto bem à vontade, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Quero deixar aqui um abraço a todos os ouvintes também da URC. Companheiro, o Adson Martins, bom dia, é com você, o Adson.